Olá, eu sou o professor Carlos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de Matemática Financeira. Nessa nossa primeira aula, a gente vai conhecer alguns conceitos introdutórios que permitirão o avançar ao longo das próximas aulas com um embasamento mínimo, né, para que a gente consiga calcular os exercícios que serão propostos, né? Em termos de conteúdo programático, nossa disciplina de matemática financeira básica, tá, está organizada em juros simples, será o primeiro tema que iremos trabalhar, desconto simples, juros compostos, operações com taxas, séries de pagamentos e sistemas de amortização. Nosso curso vai se concentrar apenas nesses 6 tópicos. Para que a gente tenha êxito, né, e consiga resolver os cálculos com eficiência, será necessário que a gente faça uso, né, de calculadora. E a indicação é que a gente utilize uma dessas duas calculadoras, ou a HP12C, que está à nossa esquerda, ou a calculadora científica, uma calculadora científica qualquer. A sugestão é que a gente concentre nosso curso no uso da calculadora HP12C, né, uma calculadora financeira específica para o tipo de cálculo que a gente vai executar ao longo do curso. Caso você não tenha condições de comprar uma calculadora dessa que não é tão barato, né, no mercado, a gente tem a opção de utilizar um aplicativo, né? Então você pode ir lá na lojinha do seu celular e baixar o aplicativo HP12C. Tem alguns, né, o ideal é que você faça um teste e encontre aquele melhor, né, ou mesmo pergunte ao seu professor em sala de aula para que você tenha essa orientação de escolher o melhor aplicativo, né? E podendo utilizar uma boa calculadora com custo zero, né? Então fica essa dica. Juros simples. Juros compostos. Você sabe o que são? Já ouviu falar de juros simples e juros compostos? Acredito que sim. Talvez não saiba formalmente a definição, mas acredito que já tenha ouvido falar de um ou de outro, ou de ambos. São regimes de capitalização que regem o mercado financeiro, né? Temos unicamente essas duas opções aí para cálculo de juros, né? Em determinado momento utiliza-se o regime de juros simples, em outros momentos utiliza-se o regime de juros compostos, né? Esses momentos a gente vai ver ao longo do curso. E existe diferença entre esses dois tipos de regime? Se existe, você sabe qual é essa diferença? Fica essas duas primeiras perguntas aí para você refletir alguns poucos segundos aí. Juros simples, a principal característica é que ocorre um crescimento linear dos juros que é pago ou dos juros que é recebido, né? Já em regime de juros compostos, o crescimento é exponencial, é um crescimento muito mais rápido, né? Talvez alguém já deve ter ouvido falar, nossa, em juros compostos, o que ocorre é o cálculo de juros sobre juros, né? Então, o que vem a ser esse juros sobre juros? Isso a gente vai ver numa próxima aula também. Então, graficamente, a representação desses dois regimes ficaria dessa forma. Então, a gente pode ver que ele vai crescendo de maneira linear, né, um crescimento homogêneo, e tem que um crescimento chega em determinado momento que ele cresce muito rápido, né? Então, o vermelhinho, né, o gráfico vermelho, representa os juros simples, aquele crescimento linear, aquele crescimento homogêneo. Já o verde representa os juros compostos, um crescimento muito mais rápido. Então vamos ver um exemplo aqui, e nesse momento seria interessante que você tivesse com a calculadora em mãos, para poder acompanhar, né, alguns cálculos iniciais que a gente vai fazer acerca desse exemplo, né? Então, o nosso exemplo é: considere o caso de um investidor que aplicou R$1.000 pelo prazo de 4 anos com uma taxa de 8% ao ano. São valores hipotéticos e didáticos só para a gente entender o exemplo, ok? Então, eu vou apresentar agora as duas opções, os dois regimes de capitalização, para que a gente possa ter um comparativo. E para isso a gente vai ter algumas informações, por exemplo, o ano, né, inicial,
o saldo no início do respectivo ano, os juros que é pago naquele ano, o saldo no final do ano antes do pagamento, o pagamento no ano e o saldo final do ano após o pagamento. Então, no ano 1, o saldo no início desse ano é o R$1.000, que foi o valor que o investidor aplicou. Bom, quanto que vai incidir de juros nesse ano? Bom, o exercício diz que é 8% ao ano. Então, no primeiro ano, a gente vai calcular 8% de 1.000, que vai gerar R$80. Então, qual vai ser o saldo final, né, neste ano antes do pagamento? 1.080. Né? E o pagamento deste ano? O pagamento deste ano é zero, porque a aplicação é pelo prazo de 4 anos e não pelo prazo de 1 ano. Então, no final do primeiro ano não há pagamento. Né? Então, qual vai ser o saldo no final do ano após o pagamento? Ou seja, como não houve pagamento, o saldo vai coincidir com o saldo antes do pagamento, né? Ou seja, R$1.080. No segundo ano, então, qual é o saldo inicial? R$1.080. E os juros desse ano? Os juros desse ano vai ser 8% de R$1.000, gerando R$80. Bom, o saldo final deste ano antes do pagamento vai ser 1.160, ou seja, 1.080 do início do ano mais R$80 de juros que gerou nesse ano, 1.160. Vai ocorrer algum pagamento neste ano? Não, porque a aplicação foi em 4 anos. Então, logo o saldo final também vai ser 1.160. E no terceiro ano, o saldo inicial é o saldo final do ano anterior, ou seja, 1.160. Os juros deste ano é 8% de R$1.080. Somando a 1.160, teremos 1.240. E o pagamento deste ano? Não há também. A aplicação, o investimento é em 4 anos. Logo, o saldo final de 1.240. No quarto ano, o saldo inicial é de 1.240. Os juros do ano, como a gente talvez já percebeu nessa altura do exemplo, é 8% de R$1.080. Somados a 1.240, resulta em 1.320. E o pagamento nesse ano é zero? Não, o pagamento nesse ano é 1.320, porque a aplicação é pelo prazo de 4 anos. Então, no final do quarto ano, existe o pagamento, ou o resgate. Logo, o saldo vai ser zero. Ok? Tudo bem? Vamos utilizar o mesmo exemplo para configurar outra situação. Tá? Usando as mesmas informações. Tá? No primeiro ano, o saldo inicial é de 1.000. Os juros, 8% de 1.000, nós já calculamos R$80. O saldo no final deste ano, antes do pagamento, 1.080. Sabemos que o investimento é por 4 anos, então não há pagamento. Ou seja, vai ser 1.080 o saldo final. No segundo ano, o saldo inicial é de 1.080. E os juros deste ano? 8% de 1.000, professor. Não, agora é 8% de 1.080. Ou seja, eu vou calcular o percentual em cima do saldo inicial do respectivo ano. Como o saldo inicial do segundo ano é 1.080, eu calculo 8% de 1.080. 86,40. O saldo final deste ano, antes do pagamento, 1.166,40. Há pagamento? Não há. Logo, o saldo final deste ano, 1.166,40. O terceiro ano se inicia com 1.166,40, que foi o saldo final do ano anterior. Vou calcular 8% de 1.166,40, que vai resultar em 93,31. Que somados a 1.166,40, vai resultar em 1.259,71. Há pagamento no terceiro ano? Não. Então, o saldo final, após o pagamento, é 1.259,71. Por fim, o quarto ano tem como saldo inicial 1.259,71, que foi o saldo final do ano anterior. Calculando 8% de 1.259,71, vai resultar em R$ 100,78, que somados a 1.259,71, vai resultar em 1.360,49. Vai haver pagamento? Vai haver pagamento, porque a aplicação, o investimento foi em 4 anos. Então, o pagamento de 1.360,49. Logo, o saldo final é zero. Ok? Tudo bem até aqui? Então,
são duas tabelinhas em que a gente traz a mesma aplicação com o mesmo percentual, porém a configuração do cálculo de juros é um pouco diferente. O que aconteceu nesse cenário? Por que são diferentes? Porque a primeira que a gente calculou foi calculada em regime de juros simples. Então, em regime de juros simples, o percentual, a taxa, é calculada exclusivamente sobre o valor da aplicação, sobre o valor do principal. Por isso, calculamos sempre 8% de 1.000. Já no segundo caso, que é o de regime de juros compostos, a taxa é sempre calculada sobre o valor, sobre o saldo inicial do respectivo ano. Então, no primeiro ano foi 8% de 1.000, no segundo ano 8% de 1.080. Né? Então, essa é a diferença básica entre os regimes de juros simples e de juros compostos. Ok? Então, o que nós podemos visualizar de diferença aí ao final do quarto ano nas duas aplicações, nos dois investimentos, né? Na primeira opção, em juros compostos, ou na segunda opção, no nosso segundo cálculo, né? Tivemos como 1.360 e 49 o valor que foi pago lá no quarto ano. Já considerando uma opção no outro banco que remunerou no regime de juros simples, o valor pago no quarto ano foi de 1.320, ou seja, nesse contexto, nesse exemplo, nós tivemos uma diferença de R$ 40,49. Claro que a diferença nesse cenário não é tão grande, né? Mas porque a gente está falando em R$ 1.000 apenas, mas num contexto de um valor maior, com certeza essa diferença vai ser significativa. Né? E a partir daqui, do que a gente viu, do que a gente pôde calcular nesses primeiros exemplos, de forma muito inicial, incipiente, eu gostaria de lançar essa pergunta para vocês. Né? Enfim, o que são juros? Creio que você provavelmente já tenha pago ou recebido juros em algum momento da vida. Mas formalmente, oficialmente, né, didaticamente, o que são juros? Você teria condições de se expressar, na sua opinião, o que são juros? Né? E eu vou trazer aqui algumas definições para mostrar que efetivamente não existe uma única definição para juros. Né? Dependendo da literatura, do autor que a gente está trabalhando, a definição pode ser uma ou outra. Né? Então existem várias definições, mas todas elas corretas. Né? Então, uma opção seria remuneração do capital empregado em atividades produtivas. Né? Uma outra opção seria custo do capital de terceiros. Né? Outra opção seria a remuneração paga pelas instituições financeiras sobre o capital nela aplicado. Né? Ou ainda que juros é a remuneração a qualquer título atribuída ao capital em determinado período. E assim a gente poderia traçar mais outros 10 conceitos aqui, que todos eles seriam satisfatórios, porém seriam diferentes. Né? Então não há uma única resposta. Né? O que existe é uma coerência entre as respostas. Né? Não dá para a gente fugir muito do que vem a ser a essência de juros. Né? Mas existe mais do que uma resposta. Tá ok? Então essa foi a nossa primeira aula, mais introdutória, com alguns conceitos, um pouquinho de cálculo para a gente só começar a usar a calculadora. Né? E aí a gente se vê na próxima aula para dar andamento à nossa disciplina. Ok?